Queridos, hoje nós teremos a ceia do Senhor juntos. Vamos tomá-la e participar dela com toda alegria. Eu, no entanto, quero falar um pouco a respeito do que vamos fazer e do que normalmente envolve e implica na mente da maioria das pessoas criadas num ambiente religioso, com toda a doutrinação relacionada à ceia do Senhor, que passa a ser uma espécie de despacho de Cristo. Se você comer numa boa, te faz bem. E se você comer mais ou menos, pode te fazer muito mal, até te matar. Ou então colocar você debaixo de uma maré de perseguição diabólica, porque Deus vai retirar a mão, zangado, dizendo: comeu do meu pão, bebeu do meu cálice, sem o devido respeito à minha pessoa, então agora que se dane. E a maioria de nós passou a vida com esse tipo de mente. Há muitos aqui que vieram de grupos que eram verdadeiras seitas, onde olhar para isto aqui era a apreciação de um tabu, com todas as implicações de um tabu pagão. Se você se aproximar de maneira inadequada do objeto sagrado, então você viverá com as consequências. Em geral, na maioria das vezes, tudo muito mais carregado de medo e de pânico do que de qualquer promessa de graça. Era quase uma espécie de Enem espiritual fatal, a ceia do Senhor. De mês em mês tinha uma prova, para ver se a gente passava. Aí, especialmente na semana anterior à prova, a concentração era total, absoluta. Então você, se passasse uma mulher bonita, você dizia: em nome de Jesus, não, eu tenho ceia domingo, Senhor. Se fosse na segunda, depois da ceia, eu até me sentiria mais confortável, mas senão eu estrago a minha ceia. Almoçando com os amigos, piadas assim, consideradas de baixo calão, dos Países Baixos, de modo que, em sendo contada, durante as 3 semanas anteriores, você se esbaldava, mas na semana da ceia, você ri para dentro. Consagrado, que é para não perder o passe. Você vai adquirindo o ingresso à ceia do Senhor. Normalmente, durante as 3 semanas anteriores, você faria até alguns negócios um tanto inescrupulosos. Mas nesta semana da ceia do Senhor, você tenta andar de acordo com o padrão juiz Sérgio Moro de ser. Aí que é para poder se aproximar, sem risco da Lava Jato te pegar ali. E muita agonia em relação a essa ocasião e a essa situação. As palavras todas têm que ser melhor medidas nessa semana antes da ceia. O indivíduo tem que ver
se não sai da boca dele nenhuma palavra poxa. Ele tem que ver se tudo que ele faz é no máximo até o poxa. Se ele não passa de poxa para outras formas de expressão, de vernáculo de baixo calão, por exemplo. Ou o indivíduo, dependendo do grupo ao qual ele pertencesse, tinha gente que naquela semana evitava relações sexuais até com a esposa. Eu digo até com a esposa porque nas 3 semanas anteriores, não necessariamente, mas naquela semana de consagração até com a esposa. E já atendi muita gente com crise, culposa, angustiada, me perguntando se Deus iria puni-los, porque no domingo, depois da ceia, quando chegaram em casa, não aguentaram e partiram para dentro. E deviam ter esperado amanhecer a segunda para zerar a semana, passar a memória recente daquela consagração, para eles então poderem ser homem e mulher normalmente. É muita maluquice vinculada à ceia do Senhor. Esses 2000 anos de relação com a simbolização está carregada de espírito de bruxaria, de magia, de feitiço, de mandinga, de misticismo, os mais diversos e variados. Sem falar que se você foi criado na tradição católica, aquilo ali sangra. Sangra. Botar uma hóstia mal posta na boca, depois de ter passado a boca em algum lugar profano, vai direto ali para a hóstia, botou, se não houver asepsias orais de natureza moral, na sua boca, ela podia virar hóstia. Para mim era uma das coisas mais apavorantes quando eu era criança. Eu dizia, ainda bem que eu frequento mais a igreja presbiteriana do que a católica, porque eu fui batizado em ambas, para agradar a gregos e a troianos, lá na minha família. O lado da minha mãe era presbiteriano, do meu pai era católico. Então me batizaram na igreja presbiteriana, depois na igreja católica, depois eu fui crismado na igreja católica, depois fiz profissão de fé na igreja presbiteriana, para manter o equilíbrio. Vejam como eu me tornei um homem equilibrado. Com tudo isso. Mas uma das coisas que me eram mais horrendas na infância era esse negócio de dizer, e eu agradecia, que eu frequentava mais a igreja presbiteriana, porque eu tinha pavor de que um dia uma hóstia dessa derramasse sangue pela minha boca. Aquela coisa assim, vampiresca. Era apavorante. E eu já vi muita gente ser advertida assim, não tome! E o povo ali tremendo. Tem algumas denominações que, por exemplo, fecham a porta no dia da ceia do Senhor, que é para que os profanos não entrem e fiquem só os santificados. Mas também tem 1000 advertências a respeito do que desqualifica alguém para aquela hora. Está devendo dízimo? Não está atualizado? Não tome a ceia do Senhor, pode lhe fazer muito mal aos negócios. Discutiu com a sua mulher? Novidade. Mas, naquele dia, aquela discussão pode se transformar numa urucubaca incurável. Tome cuidado. E muitas advertências de todos os tipos e níveis. De modo que
A aproximação desse momento, para muita gente, é algo que carrega uma determinada angústia latente. Será que eu estou preparado para tomar a ceia do Senhor? Aí a gente ainda lê Paulo aqui em Coríntios e fica perturbado com o negócio. Porque ele diz, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz o seguinte, do verso 23 em diante: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, até que Ele volte. Por isto, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Foi aqui que o bicho pegou. Aquela coisa de, meu Deus, eu sou um indigno. E a neurose ficou mais profunda dessa parte em diante. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí o cara fica, meu Deus, eu já vivi isso. Aquele convertidinho novo, 18 anos, apaixonado, um potro de Deus, resfolegando santificação por todas as narinas. Sério, um potro celestial. Agradarei a Deus. E aí, quanta coisa na hora do examine-se a si mesmo. Meu Deus, era cada filigrana. Tipo assim, essa semana você saiu com pressa 3 vezes de manhã cedo e deixou a tampa do tubo de pasta aberta. Isso é indisciplina. Você não aprenderá caráter deixando a tampa do tubo de pasta aberta. Euzinho. Quantas vezes voltei da rua para obedecer o Espírito Santo, para ir fechar o tubo de pasta aberto. Chegava atrasado dos compromissos, dava mau exemplo, mas ia fechar o tubo de pasta. Porque examine-se. Examine-se. Eu me lembro que 3 anos depois, um dia, eu estava andando pela rua, eram aqueles jejuns de 5 dias sem comer e sem beber. Aí, na hora do almoço em Manaus, naquele tempo, no início da década de 70, a Zona Franca fechava. Todo mundo ia comer em casa. Aí eu ia para a Zona Franca vazia. Aquele fantasma de Deus. Chegava lá 12:30. Tudo vazio, eu saía abençoando a cidade, para todos os lados. E também, aonde eu vi uma esquina, eu falei, já fiz uma coisa errada naquela esquina, Senhor, me perdoa. Na outra também. Ai, Jesus, é um negócio. E um dia eu enchi a cara do sujeito ali naquele canto da praça, Jesus, que nem eu, que nem ele, nem a família dele, que fique todo mundo ali. Era muita agonia. Limpando a cidade com a minha culpa, andando para todo lado, me examinando, sem parar. Houve um dia em que eu notei que eu iria enlouquecer. Realmente, eu acho que foi um dos últimos lampejos antes de ir. Foi. É quando você está naquela membrana tão fina que se continuar, passa e nem sempre volta.
E aí eu falei, Senhor, eu não vou mais ficar nessa examinação, senão eu vou enlouquecer. O Senhor é que é Deus, eu não sou, o Senhor me examine à vontade e me dê os toques, porque eu não vou ficar nessa, senão eu vou ficar doido. Todo mundo aqui está me entendendo, não está não? Estou falando algo distante da compreensão de vocês, das aflições pessoais. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, se passar no Enem. Pois quem come e bebe sem conhecer a matéria, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, não poucos os que morrem, os que pela culpa somatizam a culpa, sofrem a culpa e alguns morrem da culpa. Pois bem, Paulo disse isso. Ao mesmo tempo em que ele disse, examine-se e veja se você come indignamente da ceia do Senhor, ele dá uma ênfase enorme em que todos são indignos, que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, que não há nenhum justo, não há nenhum sequer, somos todos indivíduos reprovados na perspectiva da nossa justiça própria. Qualquer autoexame de nós em nós mesmos constatará a nossa defasagem, a nossa inapetência para atingirmos e para gostarmos do chamado e do cardápio da vontade de Deus. É o que Paulo diz. Ao mesmo tempo em que diz, não coma indignamente, examine-se. Eu tenho que ter uma dignidade para me aproximar da mesa do Senhor? Ou se eu tenho que ter uma dignidade, que dignidade é essa? Bom, primeiro Paulo estava escrevendo para uma igreja chamada Igreja de Corinto. Corinto, como muitos de vocês já sabem, no primeiro século, era mais ou menos uma espécie de South Beach, com aquela muvuca doida, era uma Ibiza, Mykonos. Aquela coisa trepidante entre o mar Egeu e o Adriático, com o comércio do mundo inteiro fervilhando ali, grande centro comercial, cultural, riquezas rodando e gente, novidade, homem diferente, mulher diferente, gente interessante e gente sem raiz, gente passando. Portanto, muita promiscuidade de tal monta que o nome da cidade, Corinto, virou verbo. Eu corintianizo, tu corintianizas, ele corintianiza. Corintianizaram tudo. Vão acabar com a corintianização aqui? Porque era sinônimo na Grécia do que se podia atribuir a uma manifestação de total permissividade em todos os sentidos, em todas as perspectivas. Como lugar imensamente comercial, também os problemas de natureza relacional e os ódios comerciais eram muito intensos na cidade. Também era um lugar de extrema idolatria, especialmente com o culto a Afrodite no topo da cidade, na Acro Corinto,
culto que era misturado com sexo, com prostitutas cultuais, com liturgias que misturavam sexo e espiritualidade, impregnando a consciência da cidade toda. Havia muitos alimentos sacrificados aos ídolos, aos deuses. Era um lugar de uma intensidade de mística imensa, tomando conta da mente de todos, enquanto havia esse bulício comercial e de natureza absolutamente licenciosa em todas as perspectivas. Aí, nesse lugar, é que está esse grupo de pessoas. E quando a gente lê o que Paulo disse antes de dizer o que disse, ele começa dizendo, olha, entre vocês o que há é ódio, facção, partidarismo, até em nome de Cristo vocês guerreiam. Depois ele vem e fala que entre eles não encontrou praticamente chance de ter um diálogo espiritual com ninguém. Literalmente o que Paulo diz é porque vocês são bonecos de carne, são carnais, são robôs do impulso, só isto. Logo adiante ele vem e no capítulo 5, ele fala de um rapaz no grupo que estava pegando a mulher do pai. A mãe dele morrera, o pai casou com uma menina mais nova, eles morando juntos, velho saía para trabalhar, garota muito cheia de vida, e o rapaz disse, isso aí é areia demais para o caminhão do meu pai, eu vou dar uma ajuda com o meu Scania novo, e começou a pegar a mulher do pai. Está lá em 1 Coríntios 5. Paulo diz, olha, entre vós, chega a ver isto. Aí ele entra no capítulo 6 e fala das relações imundas, de como estava cheio de gente lá dentro, dizendo que de fato queria ser discípula de Jesus, mas que vivia no roubo, enganando, passando gente para trás, na corrupção mais obstinada, praticando duplicidade. De um lado cultuavam a nova fé que eles tinham proclamado em Jesus, e de um outro lado mantinham os vínculos e os ataviamentos relacionados às idolatrias mais idiotas de então. E aqui no contexto imediato do que nós lemos, Paulo diz, porque quando vocês se reúnem, quer ver, vejam no mesmo texto que a gente está lendo, no capítulo 11, do verso 17 em diante, porque quando vocês se reúnem, não é para melhor que vocês se reúnem, é para pior. Essa ceia que vocês comem, que não era assim, com esse pãozinho, com esse vinhozinho, era uma ceia, todo mundo viria de casa, trazendo suas comidas, nós colocaríamos todas as comidas e bebidas juntos, e depois daríamos graça, e quem trouxe, trazia para si, deveria trazer para outros que eventualmente não tivessem. Mas o que Paulo diz, o que acontecia lá, era outra coisa. O que ele diz é, porque eu tenho ouvido que quando vocês se reúnem, não só vocês se dividem em grupos, os grupos dos mais ricos, dos mais poderosos, vocês criam verdadeiros sindicatos congregacionais na hora de celebrarem essa ceia, que eles chamavam de a festa do ágape, a festa do amor. Não só se dividem assim, mas muito mais. Tem gente que leva tanta bebida para a sua própria mesa, trazendo de casa, que toma porra. Começa a rapaz do Senhor, irmão. E os caras lá tomando porre. Ao passo que na mesa ao lado tem gente com um copinho d'água e sem nenhum pão para comer. Passando fome. Enquanto vocês dizem que são a nova sociedade, a nova humanidade, a boa nova, de encontro humano, de
bênção mútua, de ajuda mútua, de socorro mútuo, que vocês são a humanidade produzida pelo amor de Deus. Todavia, olha o que esse tal amor de Deus faz entre vocês, senão apenas agravar e manifestar todos os ódios, as divisões, as facções, os preconceitos, as separações. Aí então é que ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o distribuiu. A ênfase é em distribuam, compartilhem, sejam generosos, não sejam como vocês estão sendo. Ele partiu, deu graças, distribuiu para todos, até para o traidor, porque Paulo faz questão de dizer: na noite em que foi traído, partiu o pão e todo mundo comeu. Aí você diria: bom, mas havia, por certo, uma preocupação direta e específica com a figura de Judas, quando se disse na noite em que ele foi traído. Claro, no Evangelho de João e nos outros evangelhos, isto está absolutamente assegurado. Por exemplo, quando se diz aqui, no Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do verso 23, o seguinte: estava ali aconchegado a Jesus, isso no ambiente da ceia, da última ceia, um dos seus discípulos, aconchegado a ele, aquele a quem Jesus amava, com quem ele tinha essa intimidade calorosa, e fez Pedro sinal a esse discípulo, que era João, dizendo-lhe: pergunta a ele a quem ele se refere. Porque no verso 21 diz: angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Aí Pedro disse: pergunta quem é. Aí João aqui no peito de Jesus, ouvindo Pedro, ele: pergunta quem é. Aí então João falou: Senhor, quem é? É uma cena assim meio patética, né? Coisa de criança mesmo. Aqui eu estou muito triste, porque hoje um de vós me trairá. Aí o cara ali, o outro, mais velho um pouco, pergunta para ele quem é. Aí o que está deitado no peito de Jesus vira assim: Senhor, quem é? O Evangelho é igualzinho a gente. Aí Jesus disse: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Ele já tinha dado para todo mundo também. Tomou aquele pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão. E após o bocado ser comido por Judas, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: o que tu pretendes fazer, faze-o depressa. Aí o cara saiu para consumar o negócio. Agora olha aqui para mim. O que de fato eu quis falar a vocês hoje à noite? Porque isso aqui foi só uma introduçãozinha histórica para a gente se situar. O que eu quero mesmo é dizer que ninguém é digno. Ninguém é digno. O que Paulo está dizendo quando diz: veja se você não faz isso com indignidade, substitua essa palavra por cinismo. Veja se você não vive com cinismo. Examine-se para ver se você não se brutalizou. Se você não deixou de perceber o próximo. O seu egoísmo ficou tão grande que você só enxerga a si.
que ao seu lado tem gente passando fome, enquanto você se esbalda na glutonaria louca. Observe se o cinismo não cresce no seu coração, se você não entrou num estado de adormecimento, onde a iniquidade praticada de maneira tão deslavada deixou de ser sentida, deixou de produzir qualquer incômodo em você. Tome cuidado para que você não tenha entrado num estado de cauterização mental, onde nem mais aquela bendita culpa salvadora visita seu coração para iluminá-lo. Onde tudo entrou num estado de mornidão e de licenciosidade, onde o caráter foi gradativamente diluído. De modo que é apenas nesse sentido e somente nesse sentido, porque se fosse em qualquer outro sentido, eu diria, por favor, gente, vamos embora. Porque ninguém é digno. Aquela pergunta do Salmo 24, lembram do Salmo 24? O Salmo 24 é um salmo aterrorizante. O Salmo 24 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem visitará o seu santo templo? Aí Pedro já pergunta assim para João: pergunta a ele, quem é? Porque quem? O que é limpo de mãos. Eu não estou me referindo a quantas masturbações o adolescente praticou na semana. É coisa muito mais séria, não é bobagem. Limpo de mãos, limpo de ações, de fazimentos. Puro de coração, de motivação. Sem a malícia, a urdidura. Aquele que não jura falsamente, nem entrega o seu coração à vaidade. Aí danou todo mundo, porque tudo é vaidade, correr atrás do vento. É muita e só vaidade. Esse entrará. Aí eu digo, bom Senhor, então vou arranjar uma barraca para acampar aqui fora, porque nesse aí, com essas categorias, eu não entro. Sabe como eu entraria se eu me julgasse de natureza exterior, moralista, comportamentalista? Eu poderia até dizer, limpo de mão, não matei ninguém, faz anos que eu não incesto ser humano nenhum, minhas mãos estão limpas, de qualquer outra coisa, mãos limpas. Puro de coração, não pensei em matar ninguém, não. Estou com meu coração pronto, limpo. Se você olhar como um fariseu olha, e a pergunta do Salmo 24 for feita, quem subirá ao monte do Senhor? Levanta todo mundo. Como eu já vi em alguns cultos de fariseus, a pergunta ser feita: irmãos, quem quer entrar no monte do Senhor e sabe que está preparado, porque hoje é dia de santificação nessa casa, levante a mão, aí todo mundo... E você olhando e sabendo, meu Deus, que só tinha doente torto, porque todos nós somos só isso mesmo. Não tem como a gente ver que o próprio Salmo 24 não soluciona o problema. Quando ele faz essas perguntas e diz quem entrará, aí diz que tem que ser o justo.
Aí você fica esperando o justo, e o Salmo prossegue e diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Só o Rei da Glória pode entrar nessa. Ninguém mais. É o Rei da Glória. Ou quando você abre em Apocalipse, no capítulo 5, a pergunta que está lá qual é? Quem é digno? Será possível que no Apocalipse a pergunta quem é digno, com a constatação de que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, havia qualquer ser humano digno de abrir o livro e de desatar os selos? Não recai absolutamente sobre qualquer outro atrevimento de pseudo-dignidade humana que se credencie para fazer qualquer coisa, para tomar, para comer, para beber, para abrir, para dizer, sou eu. É claro que quando se pergunta quem é digno, a resposta é, ninguém é digno. Nem os 24 anciãos, quanto mais os 12 apóstolos, imagina. Coitado do Judas. Judas é uma arquetipia. Judas existiu no tempo, no espaço, na história, mas ele, como personagem histórico, virou uma arquetipia. Ele se tornou essa coisa enorme, maior do que o Judas real. Porque, sinceramente, naquela ceia ali, Judas traiu, porque o estigma da traição ficou ataviado a ele por causa do dinheiro e da negociação. Mas todo mundo traiu. Pelo amor de Deus. Onde estavas tu, Pedro, meia hora depois da bravata de cortar a orelha do Malco, servo do sumo sacerdote, e depois ficar lá? A empregada diz, esse cara eu conheço, o sotaque dele é de Galileu, ele manda ela para todos os lugares de onde ela pariu, e anarquiza o pai, a mãe, o avô, todo mundo. O texto diz, e começou a praguejar e a dizer impropérios. Nunca vi, nunca conheci, não sei quem é esse homem. Os outros todos correram, não ficou ninguém. E quem tentou andar assim atrás, perto, um rapaz jovem chamado Marcos, tinha acordado no meio da noite, ouviu aquela gritaria perto do Monte Sião, ele morava por ali, onde o Caifás, o sumo sacerdote, também morava. Ele saiu correndo no bosque, pelado, pegou só um lençol com o qual ele estava coberto, se cobriu e saiu nuzão, diz o texto de Marcos. Aí quando chegou lá, disseram, esse aí também é um rapaz que pertence à união jovem dele. E correram atrás para pegar, ele largou o hobby e saiu nuzão pela noite. É uma cena engraçada num filme que a gente criasse com realismo. Todo mundo traiu. Não ficou ninguém que não tenha traído. E eu acho maravilhoso é que Paulo repete, repete e repete. Porque eu recebi o que eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e deu aos seus discípulos. Numa medida, o que se diz é, não tome indignamente, não viva com cinismo, não coma, não é deste pão e não é deste vinho, não coma as refeições da vida, não viva o cotidiano, não se alimente para ter energia para a indiferença, para o cinismo, para o descaso, para a desconsideração, para o desamor. Não se alimente para isto, é indigno viver assim. E viver assim cobra seu preço.
A mente sabe, a alma sabe, o ser sabe, o registro está introjetado e a verdade cobra seu preço. O meu pecado me acha. É um fenômeno de natureza espiritual e psicológico. Ninguém tem que fazer nada, ele acontece de si mesmo, com as suas consequências. Examine-se nessa medida de ver se o seu coração não perdeu e não perde, com o passar do tempo, a significação de afetos, de cuidados, de carinhos, de interesses, de sensibilidades, de solidariedades que podem ir morrendo na gente se a gente vive impregnado do espírito de uma sociedade como aquela de Corinto, onde tudo se dilui, tudo perde a solução, tudo se agoa, tudo se torna etéreo, tudo vai ficando rarefeito, tudo perde a densidade, tudo esfarela o caráter. Então examine-se. É nesse sentido. Mas não é no sentido de que você vai se fazer digno para nada. A sua dignidade é continuar quebrantadamente olhando para o seu próprio coração, sabendo que do ponto de vista absoluto ninguém é digno para tomar nada, para pegar nada, para fazer nada. Que a dignidade que eu tenho é o privilégio de te servir, de te enxergar, de te perceber. E de me ver à luz de quem você é, de quem meu próximo é, de quem eu sou nessa vida. Esse é o exame que eu tenho que fazer. Porque não há ninguém que não vá tomar hoje, comer deste pão e tomar deste cálice, que não seja irmão de Pedro, de Tiago, de João, de Bartolomeu, de Tadeu, de Judas, filho de Alfeu, de Tomé, de Mateus e de Judas Iscariotes. Ninguém. Todos somos. E é com temor e tremor que nós vamos tomar, mas é sem medo nenhum que a gente vai participar. É com essa alegria de saber que o preço foi pago. A oferta é feita também a todos nós, e não há nenhum entre nós que numa medida ou noutra não sejamos traidores. Traidores do Evangelho que conhecemos, traidores da nossa própria consciência, traidores de convicções que a gente tem e atropela, traidores do amor que a gente recebe e relativiza, traidores da confiança que outros depositam em nós, e a gente, quando não magoa, só não magoa porque quem confiou não ficou sabendo. Mas todos nós não somos aqueles que não são traidores. Por isto, essa mesa do perdão é para nos destrair, para nos tirar desse estado, porque em traição vivemos todos nós, mas só há um digno, é o que distribuiu para mim e para você, o que eu recebo, com esse carinho de quem diz, eu me examino para me converter, para crescer, para ir diminuindo a traição dentro de mim. Me ajuda e tem misericórdia de mim, em nome de Jesus. Eu vou pedir a alguns irmãos para virem distribuir esses elementos aqui em cima. E enquanto o pão e o vinho são servidos, e o nosso coração descansa nesse amor, porque nunca ninguém tomou essa ceia sem ser traidor. Nunca. Nunca, nem no céu,
nem na terra, nem debaixo da terra. Nunca. Nunca ninguém entrou no Monte Santo do Senhor que não tenha sido levado e coberto pelo sangue do Cordeiro. Agora examine-se para você não cair no cinismo, para a gente não mergulhar na dessensibilização, na despercepção de Deus no próximo. Porque Deus determinou que Ele quer ser amado no meu próximo. Porque se eu não amo o meu próximo a quem eu vejo, como eu amarei a Deus a quem eu não vejo? E enquanto isso, eu peço que a Letícia de Souza venha até aqui, por favor. Pode subir aqui, Letícia. Se mais alguém com convicção profunda no coração quiser acompanhar a Letícia para ser batizado agora, porque entendeu o Evangelho, a boa nova e o sentido dessa mensagem de Jesus, se você quiser, venha com a minha querida Letícia. Chega aqui, Letícia. Você é de Brasília, Letícia? Está morando aqui há quanto tempo? Tá. E você pretende ficar por aqui por enquanto? É? Que bom. Eu desejo a você que essa decisão que você está tomando seja mais poderosa até do que a decisão que você tomou de casar com seu marido. Que seja a decisão das decisões em relação à qual você não saiba outro caminho, senão o de seguir adiante. Você deseja que seja assim de todo o coração? Com dias bons e dias maus, porque para o Senhor as trevas e a luz são a mesma coisa. E mesmo que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e nos campos e no mercado de trabalho não haja emprego, você todavia continua confiando no Senhor, que Ele é o Deus da sua salvação. Você quer se batizar porque Ele te amou primeiro e nada pode te separar do amor dele por você. Então eu quero te batizar, Letícia. Minha filha, eu te batizo em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, e rogo sobre ti toda a firmeza de propósitos no Evangelho, e que tu e o teu marido se amem, que vocês se tornem um só mesmo, e que no teu coração haja sempre uma âncora tão poderosa do Evangelho que nada te balance nem te tire dessa rocha onde tu foste ancorada. Em nome de Jesus, anda nesse amor e guarda o Evangelho como o valor supremo da tua vida, dos teus pensamentos e das tuas decisões. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, minha filha. Vai em paz. Amém. Vamos ficar em pé?
Obrigado, querido. Pois na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou um pão e o repartiu entre os negadores e os traidores. Senhor Jesus, obrigado, porque o pão foi partido entre nós, que quando não traímos de maneira sórdida, negamos todo dia de modos sutis e variados. Negamos no caráter da gente, negamos no que alimentamos como emoção, sentimento, como pensamento, como fixação, como obsessão, como comportamento, como escolha, como atitude, como modo, como trato. Negamos e traímos. Mas tu partes o pão e o abençoas e nos dás. E somos chamados pelo Espírito Santo a nos examinarmos, não para que nos façamos dignos daquilo em relação a que ninguém é digno, só um é digno. Mas permite que não mergulhamos na indignidade do cinismo, do entorpecimento mental, da cauterização de coração e da nossa dissociação em amor, em interesse para com o nosso próximo. Salva-nos de morrermos e ficarmos tomando essa ceia como zumbis da maldade. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Coma do pão, dizendo: Senhor, eu não sou digno, mas o Cordeiro se fez digno por mim, e eu como deste pão. Depois de haver comido o pão, ele tomou um cálice e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, faze isso em memória de mim, lembrando da minha graça, do meu amor, e que mesmo na noite das negações e das traições, não faltou o pão, nem a bênção, nem a misericórdia, nem a bondade, nem o perdão. Bebei dele todos. Amém. Eu quero voltar ao primeiro amor. Enquanto nós recolhemos, ou vamos pegar ali à porta o que é melhor? Agora recolhe? Tá bom. Vamos cantar juntos. Todos nós. Quero voltar ao início de tudo. Todos nós. Encontrar-me contigo, Senhor, com força. Quero rever meus conceitos e
valores eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Todos nós. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Vamos dar as nossas mãos, fechar o corredor. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Ó Pai, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Nós somos pecadores mesmo. Nós somos tortos e o mais reto entre nós não passa e o melhor entre nós não entra. Por isso é que sem a Tua graça eu não vivo. Nenhum de nós vive. Por isso, na noite das traições, na Tua misericórdia, Tu nos partiste o pão, para que a Tua bondade nos constrangesse e, constrangidos pela Tua bondade, nos arrependêssemos, como tem acontecido sempre. É o Teu amor que nos constrange, é a Tua bondade, longanimidade, paciência que nos iluminam e nos trazem um arrependimento. Não fosse o tempo dado, o dilatamento dessa graça, e todos nós estaríamos apenas totalmente entorpecidos. Obrigado, porque quando dói, o Teu amor nos trata. Quando não dói, o Teu amor nos afaga. E obrigado, porque em toda e qualquer circunstância, o Teu amor nos chama, nos convida, nos conclama, nos convoca. Muito obrigado, porque existem as vozes do chamado todo dia no nosso coração, segurando a nossa vida no caminho e na jornada. Ajuda-nos a entendermos isto e a respondermos com gratidão, salvos do cinismo e também da presunção. Em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.